Fala, investidores! Tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje, como sempre, todo final de semana eu estou trazendo para vocês o giro de notícias da Bolsa. Algumas ações, fundos imobiliários, alguns setores específicos, juros, Ibovespa, tudo o que você precisa saber e mais um pouco sobre as movimentações da semana. Algumas ações que caíram, alguns fundos imobiliários que estão em volatilidade, para você aprender e junto comigo ter mais conhecimento. Então já deixa o teu like aí, se inscreve no canal se não for inscrito, porque o vídeo está ficando muito bom. Então eu vou deixar para vocês aí um importante conhecimento, né? Muitas informações para a gente se informar durante essa semana que está para chegar, para a gente estar se antecipando ao mercado, tá bom? Então, pessoal, sem mais delongas, roda a vinheta! Já convido vocês para vir para a tela do meu computador, para a gente junto estar lendo algumas notícias e analisando algumas projeções das consequências dessas notícias. Então, já vem comigo aqui para a tela do computador, para juntos a gente estar lendo algumas novidades no mercado financeiro. A primeira notícia que a gente já consegue ver aqui, pessoal, é sobre as falas dos diretores do Fed, que é o Federal Reserve, que é do Banco Central norte-americano, que fortalecem cenário de juros mais altos e por mais tempo. Então, as falas que os diretores têm é que os juros americanos não vai cair, pelo contrário. Nós aqui no Brasil estamos com uma expectativa muito boa de que os juros americanos caia. E isso afeta positivamente o nosso Bovespa, o nosso índice FIX. Todos os ativos financeiros brasileiros tendem a ter um maior crescimento caso os juros norte-americano caia, coisa que não tem projeção ainda. O presidente do Federal Reserve do Boston, Susan Collins, disse ter em vista apenas 2 cortes na taxa de juros este ano, mas declarou não ter uma bola de cristal para saber como as coisas vão desenrolar. Então, com base nessa notícia, a gente já tem uma visão de como a bolsa pode reagir. E algo muito interessante é a inflação dos Estados Unidos, que azedou os investimentos. Veja como ficam as ações da renda fixa e os fundos imobiliários. Então, assim, nós estamos totalmente ligados ao mercado internacional. Principalmente, somos uma nação dolarizada, pessoal. Uma nação que tende a ter como moeda internacional o dólar. E, infelizmente, isso faz com que a nossa bolsa seja movimentada de forma negativa, influenciada através do mercado norte-americano. E o mercado reforça a aposta em renda fixa e adiciona dose de cautela para a bolsa. FIIs devem manter tendência de alta. Nós temos aí, eu vou trazer até o gráfico para vocês, algo muito interessante. O Ibovespa caindo e o índice de fundos imobiliários subindo, influenciando diretamente pela inflação dos Estados Unidos também. Temos algo aqui, ó. O CPI, acima do esperado, deu uma azedada no humor geral, reconhece Rodrigo Marcati, CEO e economista do Veda Investimentos. Com uma inflação mais resiliente, o mercado começou a projetar um corte a menos do que era esperado para os juros dos Estados Unidos. Explica. Reflexo da percepção, acrescenta o especialista, as taxas de títulos de tesouro dos Estados Unidos subiram em movimento tende a gerar uma fuga de capital para estes papéis. Por quê? O que vale mais a pena no momento atual em que os Estados Unidos está com juros elevados? Eu investir na Bolsa do Brasil ou investir em títulos de renda fixa nos Estados Unidos, aproveitando a alta na taxa de juros, dolarizado minha carteira? Então, esses são os investimentos que os grandes investidores de bilhões, milhões de reais fazem. Nós, pequenos investidores, não temos capital suficiente para estar conseguindo diversificar tanto o nosso patrimônio. Mas, como a bolsa é movimentada por muitos investidores com poder aquisitivo maior, essa influência gera queda na bolsa de valores. Como vemos aqui na atualidade, a bolsa de valores sofrendo aí grandes variações, caindo bastante. Desde em 5 dias nós temos aí essa onda de queda, influenciada
negativamente pelos juros dos Estados Unidos. Nós temos aí um valor atual de 125.946 pontos, suas mínimas de 101.797 mil pontos, as máximas 134 mil pontos, uma variação aí de 1,14% negativo. Então nós temos aí o Ibov sofrendo muito, né, com sua cotação. Em 30 dias nós temos no gráfico aí, ó, algo que pode ser considerado uma queda, né? Nós temos aí, desde aqui até aqui, é uma queda vertiginosa, desde a sua alta, né, até agora, do dia 9 para o dia 11, uma queda bem interessante no Ibov. E, em consequência disso, o valor de mercado dos fundos imobiliários alcança 167 bilhões e renova máxima histórica. Nossos fundos imobiliários aí crescendo em contramão da Ibovespa, né? Algo muito interessante, né? Quem diria, grandes investidores aí de ações, economistas com renome, educadores financeiros, blogueiros financeiros, falando mal dos fundos imobiliários e hoje aí fundos imobiliários trazendo uma margem positiva para os nossos investimentos. Em março, o mercado de fundos imobiliários ganhou 22 mil novos investidores, alcançou um total de 2,6 milhões de investidores. O valor do mercado dos fundos imobiliários alcançou no final de fevereiro um dado disponível de 167 bilhões, de acordo com o boletim mensal da B3. Pelo terceiro mês consecutivo, o número renova a máxima histórica. E nós conseguimos ver aqui que o valor do IFIX saiu de 3.423 pontos, né? Renovando aí a sua máxima histórica novamente. Isso é muito bom para os investidores, nós investidores dos fundos imobiliários. Por isso a importância de você diversificar a sua carteira, pessoal. Saindo não só da renda fixa, ações, mas também fundos imobiliários, porque quanto mais você diversificar, mais interessante e rentável vai ficar a sua carteira. Temos aí um patamar de 30 dias aí, ó, em 30 dias o índice FIX crescendo aí mais de 1,69%. Isso é muito interessante. 5 dias, pessoal, crescendo também mais de 0,20%. O índice FIX é um índice que mede os fundos imobiliários em geral, mas nós temos aí, consequentemente, se ele está crescendo, cotações e ativos financeiros de fundos imobiliários também estão em crescimento. Pode ir à sua carteira. Não poderíamos falar também, né, deixar de falar sobre o dólar, né? A moeda global aí, dólar, sobe e fica a R$ 5,12. Com o pessimismo global generalizado, turismo vai a 5,33, ou seja, o dólar do turismo vai a 5,33 e o dólar comercial vai a 5,12. Né? Nós temos aí uma alta no dólar, né? Uma moeda muito, muito, muito rentável que muita gente investe na cotação. O dólar hoje fechou uma alta no maior patamar em quase 6 meses, dando continuidade ao movimento de valorização frente ao real registrado nas últimas sessões. Né? O real está valendo aí 5,12 centavos de dólar. A matrix do IPCA mais 6 e a realidade paralela do mercado financeiro brasileiro. Nós vemos aí, pessoal, muitas notícias, muitos canais no YouTube falando sobre o Tesouro Direto, o Tesouro IPCA, o Renda mais 6%, o famoso IPCA mais 6 em 2045, 2035. O que é que eu quero trazer para vocês? Ainda tem um projeto no canal para estar investindo em renda fixa e ensinando vocês, trazendo passo a passo, mas ainda estou esperando só um pouco mais de aporte para entrar pesado e mostrar para vocês o passo a passo. Mas eu estou de olho, estou olhando muito renda fixa, porque é interessante estar diversificando o seu patrimônio. E a renda fixa é um ativo onde você tem como assegurar que o seu dinheiro vai conseguir vencer o IPCA, que é a inflação, e ainda vai render um pouco mais. Né? As ações e os fundos imobiliários podem potencializar mais ainda os seus lucros. Mas a renda fixa é algo muito interessante, principalmente o Tesouro Direto. E aqui nós temos a Matrix, que é o do IPCA mais 6, que é a realidade paralela do mercado financeiro brasileiro, que o Tesouro IPCA voltou a atingir taxas próximas de 6% ao ano de ganho real e se apresenta como uma espécie de pílula vermelha para você fugir da negatividade dos investimentos de baixa lucratividade. Por muitos considerado um clássico do... Não, é esse aqui. No último comunicado do time Roberto Campos Neto, o plural foi retirado do texto na menção dos próximos movimentos da autoridade monetária. O compromisso de cortar juros fica em aberto, dependendo dos dados futuros e da materialização do cenário externo.
Então nós temos aí uma entrave na futura corte da taxa de juros da Selic, pois o mercado externo, principalmente os Estados Unidos, está com um nível de altos juros lá. E se o Brasil continuar caindo o nível de juros aqui, haverá migração de capital para os Estados Unidos. Então, o próprio Campos Neto tem sim uma noção enorme com relação a essa posição e ele sabe das consequências caso tome decisões diferentes. Ele tem projeções de corte da taxa Selic, no entanto, ele tem que esperar o que pode acontecer no mercado externo. O cenário macroeconômico está muito estável e a gente não consegue mensurar o que pode acontecer lá fora. Então, é melhor manter um pouco a taxa de juros como está, em 10,75%, e esperar ver como vai ser lá fora, porque pode acontecer de sofrer muito aqui. Então, ele está corretíssimo nesse posicionamento dele. E, em contrapartida, nós temos aí a renda fixa brasileira trazendo aí o IPCA+, né? Grandes lucratividades com relação à renda fixa, ao Tesouro Direto. Algo muito interessante está por vir aí. Eu falei até para alguns amigos meus, eu estou com projeções de esperar um pouco mais para ver se o Tesouro IPCA mais chega pelo menos a 6,30, 6,40. E aí eu vou trazer vídeo no canal mostrando para vocês, tá bom? Deixa nos comentários se você tem interesse sobre renda fixa, que eu vou trazer vídeos para vocês. E agora falando um pouquinho das ações, nós temos o Apvida, né? Uma ação de soluções de saúde. Temos aí o top pick para o banco, né? Apvida é top pick para banco que vê companhia como solução de saúde. Últimos dados mostram composição de produtos e atuação em diversas regiões como destaque. O Apvida aí caindo, pessoal, sofrendo bastante aí com relação a algumas coisas, né? Principalmente após o resultado do quarto trimestre do 2023, o Apvida é a principal escolha no setor para o Itaú BBA. Em relatório, o banco destacou que o modelo de companhia segue sendo o preferido como solução para o setor. Interessante. O Apvida, pessoal, tem as suas cotações de R$ 3,85, né? Negociando aí bem perto das suas mínimas. Suas máximas R$ 5,26. Não distribui dividend yield, algo muito interessante aqui a se falar. Ele não é uma empresa pagadora de dividend yield. Vem crescendo em 12 meses mais de 51%. Nesse mês caindo 2,28%. Nós temos o Apvida aí, uma empresa bem interessante, possuindo 100% tag along. Um PVP descontado, 0,59%. Nós temos aí do Apvida. Um valor patrimonial de 6,51%. Lucro por ação negativo. PL negativo. Uma margem líquida negativa, vem apresentando receita em 5 anos, mas não vem trazendo lucros. Para mim, o Apvida não é uma ação de se investir pensando a longo prazo, né? Teve a situação da crise sanitária de saúde, mas essa empresa cresceu muito, né, nesses anos, mas sabemos que não é uma ação para você estar investindo para carteira previdenciária, pois não paga dividendos e não tem projeções de crescimento tão alavancado quanto ações de setores perenes e de setores que possam estar trazendo resultados excepcionais para você. Tenham muito cuidado quando forem analisar ações desse tipo. E o setor de construção civil, pessoal, sofreu muito com relação a essa semana em relação a resultados, principalmente primeiro trimestre de 2024. Construtora desaba 9% após o primeiro trimestre de 2024 fraco e com novas preocupações no radar. O que fazer com essas ações? Vamos saber qual é a ação que sofreu essa grande desvalorização. Os números mais fracos do que o esperado da Plano e Plano na prévia operacional dos primeiros trimestres de 2024 pressiona as ações nessa sexta-feira, que ela recuava aí na 7,13%. Vou mostrar para vocês os indicadores dela para a gente estar analisando. Acredito que a Plano e Plano sofreu muito, né, com a cotação e vem trazendo um resultado bem negativo, né? Além disso, os analistas do Santander ressaltam que a companhia reportou números abaixo das expectativas, tanto nas vendas quanto nos lançamentos do trimestre. Os lançamentos totalizaram 418 milhões, queda anual de 5%, e as vendas líquidas foram de 544 milhões, uma alta de 4%. Né? Ele teve uma queda no lançamento, mas teve uma alta nas vendas líquidas. O Santander tem a recomendação do Outperform para plano e plano
e indica o preço-alvo de R$ 16,50, o que implica em potencial alta de 18% com base no último fechamento. E o que teve de positivo na Plano & Plano? Apesar do pessimismo do mercado e em partes dos analistas quanto aos números da Plano & Plano no primeiro trimestre, há poucos pontos positivos. Os analistas do Itaú BBVA e do Santander destacam que a relação vendas sobre ofertas nos últimos 12 meses teve um aumento e atingiu 51%. Aumento trimestral de 150 pontos base. Além disso, o preço médio das unidades vendidas atingiu R$ 246 mil, uma alta de 5,4%. Vamos dar uma olhadinha na cotação da Plano & Plano para ver como tá os números dela. Cotação de R$ 12,71, caiu aí no final de semana 8,43%, suas mínimas R$ 5,25, máximas R$ 14,49, não distribui dividend yield para os acionistas e teve um crescimento de 100% em 12 meses. Chamou muita atenção de muitos investidores por conta desse resultado em 12 meses aí da Plano & Plano, caindo nesse mês de 6,48%. Nós temos uma cotação bem interessante da Plano & Plano. PVP extremamente elevado, 4,35%, um valor patrimonial de 2,92%, lucro por ação de 1,19%, um PL de mais de 10 anos, uma dívida líquida controlada, a dívida da Plano & Plano é controlada, possui uma margem líquida, tem uma margem bruta, não vem apresentando receita e lucro em 5 anos. É uma empresa a longo prazo, é uma empresa que é do setor bem específico. Eu não me interesso nesse tipo de segmento de construção civil. Tenho ações ainda de uma empresa que logo vou trazer no canal para me desfazer dela, porque ela já me pagou dividendos, mas não tenho nenhum interesse de montar e aumentar minha posição nela, tá bom? Outra empresa, pessoal, que também é do setor de construção civil e incorporação é a JHSF3, que vem apresentando uma queda de 7% após embargo de obras no interior de São Paulo. Aí já é uma questão judicial, entrou até juiz, Ministério Público, e isso influenciou negativamente nas ações da JHSF3, que vinham em uma constante crescente. Tem até vídeos no canal falando que se ela retornasse aos R$ 3, quem sabe nós teríamos montado uma posição bem interessante nela. Ministério Público alega ilegalidades no processo de licenciamento ambiental. Então isso é muito grave, pessoal, para os investidores, para a empresa, Conforme o processo que tramita na segunda vara do Foro de Porto Feliz, o embargo é resultante de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, que alega várias irregularidades e problemas identificados durante o processo de licenciamento ambiental e construção desses empreendimentos. Então, você acionista da JHSF3, tenham cuidado, fiquem sempre se informando com relação a essa empresa, pois só nesse dia, durante essa notícia, ela caiu 7%. Imagine se for verídico, se for apurado e verdadeiramente culpado e dado à instância de pagamento de indenização. Imagine aí quanto ela pode cair, É uma oportunidade para quem não tem, para quem tem um preço médio baixo e, infelizmente, é uma perca irreparável para os acionistas que compraram ela a mais de 5, 4 reais. E com relação à cotação da JHSF3, pessoal, ela está a R$ 4,23, ainda negociando bem interessante, abaixo de 8,24% de queda, suas mínimas R$ 3,33, máximas R$ 5,47, distribuindo aí um dividend yield de 9,44%, em 12 meses crescendo 12%, e só nesse mês caindo exatamente a quantidade que veio cair hoje. Hoje não, Sexta-feira, 8,24%. A JHSF3, pessoal, em 6 meses teve um crescimento bem interessante, saindo aí dos seus valores e atualmente com essa queda, em 6 meses caindo 3%. Quem comprou aqui a R$ 5,40, hoje está sofrendo uma queda de 21% nas ações. Então tenham cuidado, pessoal, de comprar ações no Oba-Oba. Ela tem uma importante projeção de pagamento de dividendos, isso vocês já sabem. Ela anunciou 1 ano de projeções de dividendos, todos os meses pagando. Chamamos até a ação de fundo imobiliário. Mas é interessante vocês analisarem, antes de qualquer investimento inicial, ver o portfólio da empresa, estudar o relatório, porque empresas assim, comprando em alta, nas máximas, não vale a pena. Você vai perder dinheiro, sempre vai ter uma volatilidade. Quando ela chegar no topo, ela não vai romper o topo tão fácil. E se romper, ela vai cair de novo.
é a movimentação natural do mercado. Sempre tenham isso em mente. Não compre empresas na alta. Sempre analisem antes de comprar empresas, principalmente empresas que não são de setores perene, como a JHSF3, que é de construção civil. O vídeo que eu queria trazer para vocês era esse, pessoal. Era um pouco mais sobre algumas notícias da semana, algumas movimentações do mercado, mercado internacional, dólar, o índice FIX, Ibovespa, algumas ações, fundos imobiliários que sofreram algumas volatilidades. Fiquem de olho, porque sempre eu estou trazendo no canal notícias. Também, além disso, os meus investimentos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, comente e compartilhe. Compartilhe aí, pessoal, para mais pessoas, para o nosso trabalho chegar a outras pessoas e também começarem a investir e se inspirarem nesse mundo maravilhoso que é o mundo dos investimentos. Forte abraço, pessoal, e vamos juntos, rumo à independência financeira.